Na era do conservadorismo do pós-guerra, ela se tornou um ícone de libertação e rebeldia feminina global. Porém, décadas depois de largar a fama, Brigitte Bardot se tornou algo não muito diferente do que cutucava, com falas preconceituosas e até eugenistas. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Nascida em 28 de setembro de 1934, Brigitte Bardot só tinha 13 anos quando começou a posar com chapéus que sua mãe gostava de fabricar. Para que aquilo não virasse profissão, a jovem não era paga e ganhou um apelido pelo qual depois seria conhecida mundialmente: Bebê, uma abreviação e uma alusão à palavra bebê. Só que um dia, uma amiga de sua mãe colocou uma foto de Brigitte na capa da Elle, a principal revista francesa de moda na época. Logo, ela virou queridinha dessa revista e as suas fotos caíram nas mãos de um produtor de cinema, que então convidou a jovem para fazer alguns testes. E foi nesses testes que ela conheceu um roteirista 6 anos mais velho chamado Roger Vadim, e eles começaram a namorar. Sim, a Brigitte na época só tinha 14 anos. A família dela tentou se opor, não porque a Brigitte tivesse 14 anos, mas porque o Vadim era russo. A Brigitte, em retaliação, tentou tirar a própria vida, então a família permitiu o namoro e assim que ela fez 18 anos, eles se casaram. E é o Roger Vadim quem vai moldar aquela jovem ao sucesso. Isso porque os primeiros filmes que ela pegou não diziam muita coisa, ou eram só pontas onde ela fazia jovens ingênuas, que nem na sua estreia em 52 numa comédia em que ela fez a filha de uma viúva. O Roger Vadim, porém, sabia que tinha uma mulher bonita, e ele fez uso disso para chamar a atenção para Brigitte Bardot. No Festival de Cannes de 1953, enquanto Gary Cooper fazia um discurso, a capa de chuva da atriz escorregou, revelando um esplêndido corpo de adolescente, completamente nu, como descreveu a revista Paris Match. E aquilo atraiu os fotógrafos, e de repente, a novata francesa roubou a atenção das celebridades estadunidenses que chegavam no festival. Mais tarde, quando Brigitte Bardot foi convidada para um filme britânico com Dick Bogard, Roger Vadim encheu o Festival de Cannes de 55 com fotos sugestivas dela, com chamadas do tipo "uma bola de fogo francesa" ou "pequinês de luxo", em referência à altura dela de 1,66. E sim, aquilo melhorou seus papéis nas telonas, mas o auge veio em 56, no primeiro filme de Vadim, E Deus Criou a Mulher. Na história, Brigitte é uma órfã de 18 anos, bonita e sensual, desejada pelos homens ao seu redor e com fama de puta. E o filme traz cenas ousadas pra época, como já introduzindo Brigitte tomando banho de sol peladona, mostrando Brigitte de biquíni ou simplesmente molhada com o vestido grudado no corpo, ou terminando com ela dançando descalça em cima da mesa, exibindo as pernas, a calcinha e sob batidas de tambor. E havia até uma cena de beijo grego, sim, linguada no rego, censurada na época e só exibida 60 anos depois. Para completar, alguns cartazes divulgavam o filme misturando personagem e atriz, com o slogan "Deus criou a mulher e o diabo inventou a bebê", mas nada daquilo adiantou. Na França moralista do período, poucas pessoas ligaram para o filme, e um crítico até soltou que Brigitte Bardot tinha o físico de uma empregada e o modo de falar dos analfabetos. Em 3 semanas de exibição, o filme não conseguiu arrecadar nem metade do que custou. E o que o Roger Vadim fez então? Levou o filme para uma terra onde sex symbols davam lucros: a América. Lá seu filme fez milhões de dólares e virou até febre, apelidada de Bardolatria. Não porque os Estados Unidos fossem mais liberal, mas porque a repressão lá levava o povo hipócrita aos cinemas. O sucesso logo se espalhou pelo Reino Unido, Alemanha e chegou até a Austrália, Hong Kong e o Oriente Médio. Foi só aí que o filme foi reexibido em seu próprio país. Então se revelou um sucesso também, consolidando Brigitte Bardot de uma vez como um sex symbol internacional. Ou seja, para variar, a atriz foi fruto de muito marketing e publicidade em cima de polêmicas, sexo e, claro, sua beleza, já que talento ainda não havia direito.
E ela só chegou lá porque já era muito rica. A Brigitte Bardot veio da alta burguesia francesa, ela tinha contatos. E dificilmente ela conseguiria também tudo isso se não fosse o período histórico específico, pós-Segunda Guerra, com todas aquelas tensões sociais e políticas na Europa. De repente, a Brigitte Bardot realmente virou um fenômeno, literalmente estudado por intelectuais e filósofos como Roland Barthes e Simone de Beauvoir. A Simone, inclusive, até colocou a Brigitte como a mulher que libertaria uma geração dos grilhões do conservadorismo, com a sua aparência de Lolita, menina-mulher, a sua aura de inocência, mas uma atitude de loba, capaz de dominar e influenciar os homens. E nem é preciso dizer o óbvio. A atriz foi odiada pelos setores conservadores, acusada de corromper os jovens e ser um péssimo exemplo feminino, e foi com frequência boicotada por grupos em defesa da decência e da moral. E os produtores por trás dela fizeram bastante uso disso, mesclando ficção com a vida real conturbada da atriz. No início de 60, enquanto filmava a vida privada, filme que parece autobiográfico, Brigitte foi atacada num elevador por uma enfermeira, que a furou no braço com um garfo, gritando: "Meu filho está lutando na guerra da Argélia enquanto você ganha a vida se despindo." Quando passaram pela Suíça para filmar, foram atacados com tomates e acusações do tipo: "Levem essa prostituta francesa de volta para fazer suas ações sujas", como relembrou o jornal Le Monde em agosto de 2021. Mas aquilo, óbvio, só a deixou mais famosa. Não à toa, Bardot definiu todo o padrão de beleza da época, e seu estilo foi copiado até por Hollywood, lugar que ela fazia questão de esnobar. Faye Dunaway contou que tingiram seus cabelos em referência ao loiro incendiário de Bardot. Quando Nancy Kwan explodiu em 1960, foi chamada de Bardot chinesa, e até nossa Norma Bengel despontou como uma caricatura da Brigitte Bardot em O Homem do Sputnik. A atriz gerou um impacto até no Brasil, quando veio aqui passar umas férias em 64 e decidiu se isolar dos paparazzi no município de Búzios, no Rio de Janeiro. O lugar, outrora só um vilarejo de pescadores, se transformou num ponto turístico internacional, que inclusive colocou uma estátua da francesa lá, em agradecimento. De Bob Dylan aos Beatles, Andy Warhol e na moda geral, Brigitte Bardot está lá por trás influenciando e sendo referência. Sem falar que a atriz se aposentou assim que notou que seus filmes já não atraíam público. 20 anos de cinema me bastam, chegou a dizer. Seu último filme foi uma comédia em 73, quando ela estava prestes a completar 40 anos. Em 75, ela oficializou o fim, e em 81, numa entrevista, foi bem sincera. Fiz cerca de 40 filmes e não tinha vida por causa da imprensa e porque fazia filme após filme. Minha vida estava intimamente ligada ao cinema. Houve momentos em que gostei de atuar, mas nunca foi uma paixão, nunca fui uma atriz no fundo. Atrizes de verdade não conseguem parar de atuar, elas têm que atuar até morrer, contou. Assim, Brigitte Bardot não envelheceu diante das câmeras e se afastou tal como Greta Garbo, deixando apenas seu impacto e fixando na memória do público aquela imagem da loira selvagem, de olhos pintados e dentes salientes. Porém, se já achavam que a atriz tinha causado o suficiente, mal podiam esperar pelas décadas seguintes. Dos anos 80 em diante, ela se tornou uma devota fervorosa pela causa animal e ficou até bem famosa por causa disso, mas até aí tudo bem. Ela literalmente ajudou a diminuir o massacre dos bebês focas. Mas quando a Brigitte Bardot, em 1996, decidiu lançar sua primeira autobiografia, ela revelou um lado inesperado por trás da ativista. Fala sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar o seu like para fortalecer o canal e ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E para quem não sabe, o canal Sociocrônica é feito somente por duas pessoas, eu, Ravenk, e o Fio Emanuel. Não temos uma equipe de apoio, então é meio que nós dois fazendo tudo aqui sozinho, e por isso eu quero convidar vocês a conhecerem a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde a partir de R$5 vocês estão ajudando o Sociocrônica a não ficar dependendo tanto assim dos algoritmos do YouTube.
YouTube. Temos aqui também no canal o nosso Seja Membro, que é só R$2. Então pensa aí com carinho em ajudar aqui o canal Sociocrônica. Muito obrigado pela atenção de vocês e agora vamos continuar o vídeo. O livro foi um best-seller, mas fez com que ela fosse processada pelo próprio filho, com quem de fato não fala até hoje. Nele, Brigitte disse ter ficado tão traumatizada com a gravidez que nunca mais quis engravidar. Minha gravidez foi um pesadelo de 9 meses. Foi como um tumor que se alimentou de mim, que carreguei minha carne inchada, só esperando o momento abençoado em que finalmente me livraria dele, escreveu ela. Mesmo muito depois, ela repetiria o quanto se arrependeu da gravidez. Preferia ter dado à luz um cachorrinho. Soltou em entrevista de 2021, já aos 87 anos, e admitiu: tive um filho, mas não podemos dizer que esse filho, coitado, tenha vindo na hora certa e tenha trazido o que me faltava. Até aí, ok, depressão pós-parto é um fato que acomete muito mais mulheres do que se imagina e admitem. Mas nesse livro de 96, a Brigitte começou os seus ataques à comunidade muçulmana e islâmica na França. Primeiro, segundo ela, porque eles usavam ovelhas em abates ritualísticos. Mas não demorou para que aquilo escalonasse e logo ela já revelava um medo de uma invasão muçulmana na França. E ela chegou a afirmar no jornal Le Figaro em abril de 96. Aqui, meu país, a França, é mais uma vez invadido por uma superpopulação estrangeira, notavelmente muçulmana. Diante desse transbordamento islâmico, devemos nos submeter contra a nossa vontade. Todo ano vemos mesquitas surgindo por toda a França, enquanto as torres de nossas igrejas ficam silenciosas por falta de padres. Seria obrigada a fugir de meu país, que se tornou uma terra sangrenta, para me expatriar? Sim, ela só esqueceu que a França invadiu pelo menos uns 40 países por mais de 400 anos, reprimindo revoltas na base do massacre e forçando a sua doutrina católica e as suas igrejas. Bardot foi processada na época, mas não parou. De lá pra cá já recebeu nada menos que 6 multas ou processos por incitar o ódio racial. A última em 2022, aos 87 anos, por chamar o povo da Ilha Francesa da Reunião de degenerados, porque conservaram seus genes selvagens, segundo ela. Sim, a pessoa que ficou famosa logo após uma guerra em que um cara pregava que existiam genes melhores que outros, também insinuava que havia alguns genes selvagens no mundo, curiosamente de uma população multirracial e com muita diversidade étnica, que inclusive foi colonizada pela França. Mas essas não foram as únicas minorias atacadas pela Brigitte Bardot. Com o terceiro livro dela, de 2003, a Brigitte decidiu não excluir ninguém e atacou muçulmanos, imigrantes, mendigos, pessoas trans, homossexuais e até mulheres. Detalhe que na hora de criticar a mistura de raças, ela apela para uma comparação com o mundo animal, afirmando que vira-latas e bichos mestiços são meros resíduos, dignos de serem abandonados em canis para apodrecer e morrer sem compaixão. Sim, a Brigitte Bardot praticamente defende a eugenia, aquela ideia de melhoria genética do ser humano que evita a miscigenação com raças inferiores. Ou seja, se você é brasileiro, mestiço, fã de Brigitte Bardot, ela provavelmente sacrificaria você e o vira-lata caramelo mais próximo. Quanto aos gays e trans, ela escreveu: alguns homossexuais sempre tiveram um gosto e um talento sutis, uma classe, uma inteligência, um espírito que os diferenciava dos mortais comuns, até que tudo degenerou em bichas de classe baixa, travestis de todos os tipos, espetáculos de horrores, estimulados nessa decadência pela revogação de proibições que coibiam excessos extremos. Traduzindo, além de confundir gays com travestis, ela diz que eles só eram bons quando não davam pinta e que aumentaram de número provavelmente porque a homofobia estava diminuindo. Logo depois, ela enviou uma carta pública dizendo que não era homofóbica, que ela tinha vários amigos gays e que talvez até o marido dela virasse um. Quanto às mulheres, em seu livro, a Brigitte afirmou que elas não precisavam ocupar cargos políticos, que não era ali que elas iam conseguir alguma coisa.
Em 2018, ela também criticou o movimento Me Too, aquele que visava denunciar assédio na indústria de entretenimento. Ela chamou o movimento de ridículo e hipócrita e ela duvidou que as atrizes realmente tinham sido assediadas. Ela afirmou, por exemplo, que ela nunca tinha sido vítima disso. Achei encantador quando os homens me disseram que eu era bonita ou que eu tinha um belo traseiro, afirmou. Ela só esqueceu de mencionar que quando fez o filme A Verdade, de 1960, o diretor Clouseau literalmente esmagou seu pé e usou da sua depressão pós-parto para conseguir realismo para sua personagem, sem falar quando a dopou com remédios, colocando a atriz num coma de 2 dias que quase a matou e a fez depois tentar tirar a própria vida de verdade. Isso também se configuraria como assédio. E ela também esqueceu que foi moldada e jogada à fama por um homem mais velho, que a namorou quando ela não tinha nem 15 anos e ficou até conhecido como o marido que desnuda a própria mulher para o mundo. Ela mesma quase perdeu papéis porque sua fama no cenário era daquela que vive tirando a roupa, como disse o diretor Jean Gabin. Detalhe que tudo que ela disse há mais de 20 anos em seu livro e em entrevistas não é muito diferente do que se vê e lê hoje em dia. Ainda assim, Brigitte Bardot diz não ter um lado político, por mais que ela seja casada há 33 anos com um empresário de extrema direita, e por mais que desde os anos 90 ela apoie candidatos da Frente Nacional, um partido político francês de extrema direita, com a desculpa de que eles se importam mais com a causa animal. Nada novo sob o sol, quando os verdadeiros hipócritas sempre têm um chamariz bonitinho para desviar a atenção pública de suas verdadeiras crenças internas, que ironicamente quase sempre envolvem a exclusão e até destruição daqueles que eles não consideram como iguais, dignos ou mesmo superiores. Oi, sócios! Muito obrigado se você clicou nesse vídeo, se você chegou aqui nesse finalzinho. Se der tudo certo, esse vídeo saiu aí no sábado, né? A nossa linda homenagem para Brigitte Bardot em referência ao seu aniversário, dia 28 de setembro. Tinha muito mais coisa, obviamente, que ela falou aí de besteira. Muita gente provavelmente vai concordar com ela também se chegar nessas pessoas esse vídeo. Mas decidimos trazer esse outro lado aí da BB, né? E para fechar o nosso mês de sex symbols. E antes de ir embora, sócios, vamos lá para nossa frase de engajamento para você que nunca comentou aqui no canal ou não sabe o que comentar nesse vídeo. A nossa frase de hoje vai ser: e o diabo criou a bebê. Comente aí: o diabo criou a bebê. E se quiser ajudar o Sociocrônica de outra forma, vale lembrar do nosso apoia-se, onde é R$5, o Seja Membro, que é R$2, e também tem o botão Valeu e o nosso Pix. Muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado por fazerem um Sociocrônica possível, e até o próximo vídeo. Tchau!